Como que a gente toma decisões sábias? Amém? Quem quer aqui aprender a tomar decisões sábias? Como que a gente toma decisões sábias? Primeira coisa, a gente tem que olhar de novo para Esaú. Por que para Esaú? Porque primeiro nós temos que aprender a como não tomar decisões que não sejam o quê? Sábias e inteligentes. Quando você olha para Esaú, quando você observa Esaú, a gente começa a notar ali, irmãos, algum comportamento, que na hora que ele tomou aquela decisão definiu toda a vida dele. Olha que coisa, aquela decisão definiu toda a história da vida dele. Então, pastor, primeiro eu preciso entender o quê? Como que eu faço para não tomar decisões erradas? Então, para a gente não tomar decisões erradas, temos que olhar para quem? Para Esaú, porque ele é alguém que tomou decisão errada na vida dele. O que a gente observa? Tenta puxar o texto aí que eu não vou abrir não por conta do tempo. Ele chega da caça. Quando ele chega da caça, o texto diz que ele estava o quê? Com fome. Amém? Dizem aí os nutricionistas, especialistas em emagrecimento, o seguinte: nunca vá para o supermercado com fome. Não sei por que eles falam isso, mas é uma orientação que eles dão. Amém? Nunca vá para o supermercado com fome. Você pegou aí, né? Mas olha que ele estava o quê? Com fome. E o que é interessante? A fome é uma necessidade fisiológica. O que é de errado nisso, irmãos? Nada. Não é verdade? Só que aí naquele momento, naquela hora, Jacó então negocia com ele. E aí você começa a entender também outras coisas. Não é verdade? No sentido de, não negocie quando você está diante de uma necessidade. Não tente fazer acordo diante de necessidades que você possui. Porque, meu amado, normalmente é onde pessoas acabam aí perdendo dinheiro e perdendo muitas coisas. Olha que coisa. Estão percebendo? Quando você tiver uma necessidade, cuidado para você tomar decisões. Porque normalmente as pessoas sempre perdem. Às vezes no momento de necessidade, a pessoa vai vender um terreno por 30 mil, mas ela está tão necessitada que ela vende por 10, perdeu o dinheiro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, irmãos? Porque é o desespero do momento. A necessidade está batendo a porta. Então o que nós estamos aprendendo aqui, observando? Diante de necessidades, não tome decisões. Por quê? Você não está tomando uma decisão sábia, mas uma decisão baseada no que você está sentindo. E esse é o problema de muitas pessoas. Qual é o problema, pastor? Elas tomam decisões baseadas em sentimentos, na emoção que elas sentem naquela hora, no calor daquele momento. Está entendendo ou não? Quem aqui, irmãos, já tomou decisões por conta de uma emoção, do calor de um momento e depois se arrependeu? Quem já comprou algo aqui? Vamos trazer uma coisa mais para o dia a dia prático. Que você falou, meu Deus, eu preciso disso, eu tenho necessidade disso. Depois você se arrependeu. Quem já fez isso? Ou seja, você tomou a decisão baseada no quê? No que você estava sentindo, na emoção. Então o que a Bíblia está nos orientando? Nunca tome decisões baseadas nos seus impulsos, nos seus instintos, no que você está sentindo, no que você está passando naquele momento. E aí você vai aprender uma coisa: pessoas bem-sucedidas, elas nunca tomam decisões pensando no hoje. Ou seja, no momento que eu estou vivendo, buscando o prazer do hoje. Sempre tomam decisões pensando aonde? Ao longo prazo. Ou seja, quando eles vão tomar decisões, eles pensam o quê? Você vê que Jacó ali, muito sábio. Hoje talvez esse direito não está valendo para mim, mas amanhã eu posso precisar dele. Está dando para entender? Por que eu te falo? Porque tem pessoas que é assim, né, irmão? Começa a dar uma melhoradinha de vida, é promovido no trabalho, começa a ganhar um pouquinho mais, eu estou pensando em trocar de carro, pegar um carro, sabe assim? Eu acho que agora dá para parcelar aquele iPhone. Você está entendendo, não? Ele não pensa, agora que vai sobrar um dinheiro a mais, vou poupar, vou economizar, vou investir. Sei lá, vou fazer algo com esse dinheiro. Não, ele está pensando hoje.
no agora. Quem está entendendo aí? No imediatismo. E nunca o que, irmãos? No amanhã. Esaú só pensou no quê? Para que me serve esse direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? Ele só pensou onde? No hoje, no agora. Irmãos, cuidado, que toda vez que você tentar e pautar suas decisões, pensando exclusivamente naquilo que está acontecendo com você hoje, você sempre pode acabar perdendo alguma coisa. Tem gente que por conta disso perdeu o casamento. Tem gente que por conta disso entrou numa furada. Não, pastor, mas o sujeito falou, você dá 1000. E aí depois isso aí vai revertendo. Mal sabia, ele estava entrando numa pirâmide. Estava entrando nisso. Estou entendendo ou não, igreja? Então não sei qual é a necessidade que você tem hoje. Eu não sei o que é que está passando, o que você precisa. Mas entenda, não tome decisões com base nisso. Porque como diz aí fora, vai dar ruim. Vai dar ruim. No fim acaba o quê? Vai dar ruim. Amém? Quem está entendendo aí? Não tome decisões com base no que você sente, com base nas necessidades, e muito menos pensando em resolver uma situação do hoje, sem pensar onde? No amanhã. Quem está entendendo aqui? Entendeu primeiro como é que você faz para tomar decisões? Ou seja, como não tomar decisões? Agora, vamos entrar no que eu quero tratar com vocês. Como tomar decisões sábias em 2022. Abra por favor em Provérbios, e aqui eu vou ler uma série de versículos com vocês, para que você possa entender, amém? Provérbios capítulo 11, vamos lá. Depois de Salmos, tá? É vizinho de Salmos. Antes de eu falar sobre como tomar, o que você tem que entender? Todas as suas decisões, presta bem atenção, irmãos. Se você quer tomar uma decisão sábia, ou você precisa tomar uma decisão, você está falando assim, pastor, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, mas eu não sei o que fazer. Primeira coisa que você tem que entender, todas as suas decisões, ela precisa passar por uma espécie de filtro. Você tem que filtrar ela. Ou seja, o primeiro filtro eu vou mostrar para você. Se passar por ele, ok. Se não, já descarta. Deu para entender como é que funciona? Já descarta. Passou pelo primeiro, então você vai ver o segundo filtro. Passa pelo segundo? Passa, pastor. Então ok. E se chegar no último, aí você faz. O problema nosso é o seguinte, é que a gente quer, né? E aí, já sei, vou resolver minha vida, agora eu vou. Mas você consultou, você, não, eu vou fazer, vai dar certo. E aí você sabe o que dá isso, né, irmão? Sabe ou não sabe? Então, pastor, como é que eu faço para tomar decisões sábias em 2022? Queridos, o primeiro filtro está aqui no capítulo 11, versículo 14. 11 e 14, diz o seguinte. Olha que coisa poderosa, hein? Quando não há direção sábia, o povo cai. Mas na multidão de conselhos ou de conselheiros, há segurança. Amém? Já entendeu um pouquinho do Brasil aí? O que falta aqui? Conselheiros. Pula agora para o capítulo 12, versículo 15, de Provérbios. Próximo, só virou a página, já está aí. 12 e 15. O caminho do insensato é correto aos seus próprios olhos. Eu acho que isso aqui é bom. Não, isso aqui é uma maravilha. Isso aqui você vai ver, vai dar tudo certo. Deu para entender? Mas quem dá ouvido ao conselho é o quê? É sábio. Capítulo 13, versículo 10 agora. 13 e 10. Provérbios 13 e 10. A arrogância só produz conflito. Eu sei o que eu estou fazendo. Já viu isso? Eu sei como é que funciona, eu já sei. Produz conflito. Mas a sabedoria está com quem? Se aconselham. Provérbios 15 agora. Capítulo 15, versículo 22. 15 e 22. Irmãos, aqui fechou para nós. Mas tem mais um versículo que eu vou dar para vocês. Mas olha esse versículo. Onde não há conselho, os projetos se frustram. Eita Deus! Entendeu? Porque tem coisa que não está dando certo na tua vida.
Entendeu? Porque tem coisas que você começa a querer empreender, a colocar para funcionar, mas o negócio não vai. Entendeu? Porque seus projetos se frustram. Por que está dizendo? Aonde não há conselho, os projetos se frustram. Mas com muitos conselheiros, eles se estabelecem. Quem está entendendo aí? Você conseguiu pegar? Para encerrar, Provérbios 19 e 20. Para encerrar, 19 e 20. Achou? Diz: ouve o conselho. Ó, Provérbios 19 e 20. Ouve o conselho e recebe o quê? A correção, para que sejais sábios nos últimos dias da vida. Meu irmão, qual é o primeiro filtro? Quem pegou aí? Vocês leram comigo ou não? Qual é o primeiro filtro? Buscar o quê? Conselhos. Antes de tomar qualquer decisão, vá buscar conselhos. Vá buscar orientações, recomendações. Vai procurar alguém que possa te orientar, entendeu ou não? Você leu, acabou de ler comigo, por que muitas coisas na sua vida não estão dando certo? Porque ou você não ouviu conselhos, ou você não buscou conselhos. Simplesmente por conta disso, irmãos. Então, o que a Bíblia está orientando? Que o primeiro filtro é: vou tomar uma decisão, vou buscar alguém. Vou falar com alguém, eu preciso tratar isso com alguém. Alguém que possa me orientar, alguém que possa me instruir, alguém que possa recomendar algo para mim, alguém que possa, de repente, me dar uma outra visão. Eu me lembro uma certa vez, de que um rapaz, ele me procurou, me mandou uma mensagem, falando assim: pastor, é o seguinte, preciso de uma orientação. Eu estou morando aqui na casa da minha sogra, mas está ficando uma situação muito complicada, né? Vem um pessoal meio estranho aqui, então uma situação que assim, eu estou pensando na minha esposa, estou pensando no meu filho, né? na minha criança, e eu estou pensando em sair e comprar um apartamento. O que o senhor acha? E aí naquela hora, irmãos, o que me veio foi o seguinte: olha, não tome nenhuma decisão precipitada. Você tem condições de sair daí, alugar um lugar, para você, né, esfriar a cabeça, poder repensar, recalcular a rota, se organizar, e aí sim, quem sabe, você faz isso. O que é interessante? É que a pessoa seguiu o conselho, saiu do lugar, deu para entender? Foi para um lugar que ele pudesse o quê? Pensar, e poder tomar decisões. Agora pensa se ele tivesse entrado no financiamento, irmãos. Veio pandemia, tantas situações que poderia acontecer, e quem sabe até perder o imóvel. Vocês estão entendendo ou não? Mas por conta do que às vezes querer tomar uma decisão ali desesperado, mas ele fez o quê? Buscou o quê? Conselho. Deu para entender? Foi buscar conselho. Agora é lógico, existe uma diferença entre opinião e conselho. Opinião é que negócio. Se eu fosse você, eu acho que... irmão, quem já viu isso? Nossa, se fosse você, no seu caso, pastor, buscar conselho de quem, irmão? Primeiro, pessoas especializadas. Se você puder, então, pastor, estou com problema financeiro, você tem que buscar quem, irmãos? Um consultor financeiro. Pessoa que entenda de finanças, que compreenda isso, é esse que tem que buscar. Pastor, estou com problema no casamento, busca um terapeuta. Simples. Busque alguém, irmãos, que de alguma forma sabe do que está o quê? Falando, não é curioso. Curioso tem um monte, irmão. Não é verdade, doutor? Temos aqui o doutor Johnny, sabe o que eu estou falando? Está com problema jurídico? Busca um quê? Busca um advogado, que ele vai te orientar, que ele vai mostrar para você na lei, se pode, se dá continuidade, se não dá. É simples, irmãos. Busque alguém que é o quê? Especializado. Vocês estão entendendo ou não? Pastor, eu não tenho condições, então busque alguém experiente. Alguém que de repente já passou pelo que você passou, e que está a anos-luz de onde você está passando. Então esse alguém é alguém que você pode se consultar.
Quem sabe às vezes está com problema no casamento. Então busca alguém que de repente tem aí 30 anos de casado, irmão. Esse tem muito para te ensinar, para te orientar. Entende? Pastor, estou com um problema, então busca um irmão que você vê que é próspero. E vai aprender com ele o que ele faz, o que ele tem feito. Quais são os segredos e as chaves que ele traz na vida dele. Vai buscar. Agora, tem gente que é brincadeira, quer se aconselhar com a vizinha. A vizinha já teve 4 relacionamentos, tem 10 filhos, e você tem que chegar para ela e falar assim: vizinha, estou com problema no casamento. Ah, irmão, desculpa, não dá para buscar conselho com um tipo de gente assim, irmão. Vocês estão entendendo? O máximo que ela pode dizer é o seguinte: não faça o que eu fiz. Talvez ele funcione. Olha, olha, é o seguinte, o que eu posso dizer para você é o seguinte: não faça o que eu faço. Não faça o que eu fiz, olha, que já vai ajudar muito a sua vida. Talvez seja isso. Mas esse é o problema às vezes da gente. Amém? Eu sei que tem uma irmã aqui que ama chá. Né, irmã Luiz? Mas, irmãos, quem entende da saúde é o quê? É um médico que estudou quase 10 anos, dependendo da situação. E às vezes é uma situação mais grave. Tem que buscar quem? Quem sabe, quem é experiente. Vocês estão entendendo ou não? Ele estudou para aquilo, ele tem o conhecimento daquilo. Eu não tenho. Não é verdade? Eu não tenho. Quem quer tomar conselhos sábios aqui? Mas continua com o chá, não tem problema não. Não tem problema nenhum. Mas é muito importante que você entenda que situações, se você precisa tomar decisões, você tem que saber aonde você tem que buscar conselho. Quem está entendendo aqui? Então, se tem para tomar uma decisão nesse ano, busca conselhos. Às vezes a pessoa vai te dar um conselho e vai falar para você: não faz isso não. Por quê? Porque eu já fiz isso, já aconteceu isso e deu nisso aqui. Olha como já me antecipou muita coisa, já evitou muita coisa na minha vida. Vocês estão entendendo? Irmãos, é uma questão de sabedoria. Porque buscar conselho é você ir a alguém que já sabe o resultado final. Ele já sabe, é ou não é verdade? Então você chega e ele fala para você: ó, não vai. Irmão, não vai. Não vou. Se ele disser para você: olha, deu certo, mas ó, e eu já vi situações assim, de pessoas, e é maravilhoso, né? Se você buscar uma orientação: fulano, você fez tal coisa? Fiz. Um amigo meu recentemente, pastor Quirino, conversando uma situação comigo, ele foi me orientando, só que ele falou assim: ó, é interessante, se fosse hoje, eu já tomaria uma outra decisão. Eu teria observado uma outra situação, eu já teria visto uma outra coisa, e aquilo já peguei e falei: ah, então tá bom, já vou tomar isso para mim. Porque na hora que eu também for observar o que tem que ser observado, eu vou colocar esses pontos. Vocês estão entendendo como é que funciona? Quem está entendendo aqui? Irmão, facilita muito a nossa vida. Não é verdade? Não facilita? Sim ou não? Busque o quê? Conselhos. Esse é o primeiro filtro. Amém? Segundo filtro, Daniel capítulo 1. Lá para frente, irmãos. É lógico que eu estou colocando de uma maneira aqui sequencial, mas de repente, primeiro você vai ter que observar, de repente, o segundo filtro, depois partir para o primeiro, quem sabe já ir para o terceiro, vai depender. Mas eu tenho certeza que todas as decisões suas vai ter que passar por esses filtros aqui, por esses critérios. Amém, igreja? Então vamos lá. Qual é o segundo filtro? Daniel capítulo 1, quem achou aí? Para quem não sabe, Daniel ele foi levado como escravo para a Babilônia. E ele era nobre. Então ele ficou numa posição alta dentro da sociedade, lá da civilização babilônica. E ele foi alguém assim separado para ser um servidor público. Ele era alguém que ia tratar de negócios. E depois, mais à frente, ele teve até posição política lá dentro da Babilônia. Amém? Agora, Daniel capítulo 1 está contando o início dessa história. Como foi o início da vida de Daniel dentro da Babilônia. E se Daniel quisesse ser sábio, ele teria que tomar o quê? Se ele quisesse ser bem sucedido na Babilônia, ele teria que tomar o quê, irmãos? Decisões sábias. E olha qual foi a primeira decisão que ele tomou aqui. O versículo 6 do capítulo 1 de Daniel diz o seguinte: entre eles se achavam alguns vindos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhes deu então os nomes do que, irmãos? De Daniel era Beltesazar, Ananias era Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Olha agora o versículo 8, a minha versão ela é bem clara. Porém, Daniel
decidiu. Alguém tem essa versão assim junto comigo? Levanta as mãos. Aqui, aqui. Então Daniel, quando chega lá, já tomou o quê? Uma decisão na vida dele. Então quando ele chega lá, ele decide algo. E o que ele decide, pastor? Não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Versículo 9. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que o dos outros jovens da vossa idade, poreis minha cabeça em perigo diante do rei. Versículo 11. Então Daniel disse ao encarregado, designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faça então um teste, teus servos por 10 dias, vamos fazer aqui um prazo, 10 dias, dando-nos apenas o que, irmãos? Legumes para comer e água para beber. Olha que coisa, hein? Então na tua presença, que a nossa aparência seja comparada com os dos jovens, que comem das iguarias reais, e fazer os teus servos de acordo com o que observares. Assim ele atendeu o pedido, e o experimentou por 10 dias, e passado 10 dias, a aparência deles, de Daniel, Sadraque, lá o Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, era melhor do que os que estavam o quê? Mais nutridos, com o quê, irmãos? Com a comida do rei. Olha para mim, pastor, não entendi, me explica, vou te explicar. Qual é o segundo filtro que eu tenho que colocar as minhas decisões? Diga comigo assim: princípios. Olha que coisa interessante, quando Daniel chega lá, ele sabia que ele não podia e ele não pode quebrar princípios divinos. Aí você olha assim: mas pastor, não estou vendo nenhum princípio sendo quebrado, a alimentação, não estou vendo isso. Você vai entender. Deus instruiu o povo dele, lá na Torá, no Pentateuco, a ter um tipo de alimentação exclusiva, chamado de kasher. Todo judeu, ele se alimenta de kasher. E entenda que kasher, para você entender, kasher não é só não comer o porco. O kasher também depende muito da manipulação do animal. Como aquele animal foi manipulado. Então assim, ainda que ele possa comer boi, cordeiro, galinha, também vai determinar a maneira como foi o abate daquele animal. Ele não pode ser feito de qualquer maneira, porque se ele for feito de qualquer maneira, ele não é o que, irmãos? Kasher. Quem está entendendo aqui? Então o que acontece? Para não correr o risco de quebrar um princípio, olha que coisa, que é um princípio do quê? Alimentação, irmãos. Mas o que isso vai implicar na minha vida, pastor? É uma coisa tão pequena, tão insignificante. Isso aqui está mostrando para você que por mais que seja pequeno ou insignificante, irmãos, parece ser pequeno e insignificante, mas eu posso falar uma coisa? Eu aprendi com Jesus, que é principalmente esses pequenos que vai me levar para onde? Para lugares grandes. Seja fiel no pouco, e sobre muito o quê? Eu te colocarei. O que ele fez então? Para não correr o risco de se contaminar, porque ali ninguém vai seguir as normas kasher, o que eu vou fazer? Vou comer legumes. O legume chega, a gente lava, bem lavado, como tem que lavar, água, e acabou. Quem está entendendo aqui? Pastor, como que eu tomo decisões sábias? Todas as suas decisões têm que ser pautadas nos princípios eternos. Se o que você vai decidir não fere um princípio eterno, amém. Mas se tiver que ferir, irmãos, não haja, não faça. Por menor que seja. Deu para entender? Para o pequeno que seja essa decisão, não fira os princípios da palavra de Deus, daquilo que Deus determinou para mim e para você. É simples assim, pastor, simples assim. Vou tomar uma decisão, e aí? Fere princípios da palavra? Fere princípios eternos? Não, então ok. Se fere, estou fora. Acabou, vamos sair fora. Estão entendendo ou não? Como Daniel, ele não quis ferir o princípio da alimentação.
daquilo que Deus determinou para eles. Eu não vou quebrar esse princípio estando aqui na Babilônia. Então ele está mostrando para nós que é possível estar na Babilônia e ainda assim cumprindo os princípios de Deus. A Babilônia não é desculpa para você não cumprir os princípios de Deus. Estar na Babilônia, pastor, você não sabe o lugar que eu moro, você não sabe o lugar que eu trabalho, você não sabe com quem eu convivo. É, irmãos, mas isso não é desculpa não. Isso não é desculpa para você cumprir a vontade de Deus, fazer o que Deus te manda você fazer. Deu para entender? Qual é o segundo filtro, irmãos? Tomar decisões baseadas aonde, irmãos? Na palavra. Se o que eu for fazer fere, estou fora. Se vem contra o que Deus diz, caiu fora. Agora se vem ao encontro, ok. Deu para entender? Pastor, mandaram eu omitir algo lá no trabalho, mandaram eu mentir, irmão. Então você vira e fala, pede para outro, porque eu não. Eu não. Outro pode fazer, mas eu não. Quem está entendendo aqui? Vocês estão entendendo? Irmãos, não quebre princípios. Lembra que nós falamos isso aqui? Quem lembra que nós falamos essa palavra aqui? Foi semana passada, não foi? Não quebre o quê? Princípios. E olha Deus falando com a gente de novo. Se você quer ter um ano bem sucedido, não quebre os princípios. Seja fiel em cada princípio. Por menor que seja ele, seja fiel. Amém, igreja? Amém, igreja? E para fechar, irmãos, a gente fecha agora em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Lá no final da Bíblia, Novo Testamento. E vamos falar a verdade, comer legumes não é fácil não, irmão? Imagina quando o homem trazia os legumes para eles, e o pessoal lá comendo costela, bisteca de porco. Hein? Consegue imaginar aí? Não. Hein? Consegue aquela picanha, e ele só no alfacezinho ali, irmão, e no chuchu. Você imagina um negócio desse? Mas não vamos quebrar o princípio. E sabe quantos anos eles ficaram comendo isso? 3 anos. 3 anos. Para encerrar, pastor, qual é o último filtro? Ou o terceiro filtro? Quem achou? Amém. Capítulo 3, versículo 15 de Colossenses, diz o seguinte: a paz de Cristo, para o qual também fosse chamado em um só corpo, domine em vossos corações. Alguma versão diz aqui que a paz seja o árbitro do vosso coração. Tem alguém que tem essa versão? Lá atrás tem um. Alguém mais? Leia aí. O irmão ali, Antônio, também. Alguém mais? A irmã aqui também. Alguém mais? Ok. O sentido é o mesmo. Se a tua Bíblia está dizendo domine e árbitro, é a mesma coisa. Agora, imagina o árbitro de futebol. Já assistiu futebol, não já? Ele está ali para determinar o que pode e o que não pode. Então, se ele vê algo que fere, olha que interessante, a regra, ele vai ali e marca, ó, isso aqui está errado, é falta. Não é verdade? Feriu a regra, a lei, acabou, é ali, falta. Agora, tem lances às vezes que o árbitro olha, é um esbarrão e ele deixa o quê? Deixa correr. Queridos, não é diferente. Ele está dizendo para nós que a paz de Cristo é que deve ser o hábito do nosso coração. Ou seja, se eu vou fazer algo e o meu coração, agora eu vou trazer para a versão da maioria, não está dominado pela paz, não faça. E você sente, você sabe. Agora, tem paz? Pode fazer. Deu para entender? Isso é uma coisa que eu aprendi com o missionário R. Soares. Uma vez ele comentou isso, que tudo que ele faz na vida dele, vai tomar uma decisão, tem que assinar um contrato, tem que fazer algum negócio, alguma coisa do tipo, ele diz que ele só assina se ele sentir paz. Pastor, se ele não sentir, ele não assina, ele espera, às vezes espera um pouco, porque de repente não é o momento, ainda não é a hora, vocês estão entendendo, igreja? Ou de repente não é para ser feito mesmo. Então qual é o terceiro filtro? É se a paz tem dominado seu coração, diante daquela decisão que você tem que tomar. Pastor, a paz não está prendendo meu coração. Então, meu amado, não faz. Não faça, não haja, não tome decisão. Por quê? Porque eu entendo que essa paz é aquilo que eu aprendi também num livro do Kenneth Hagin, chamado Como Ser Guiado pelo Espírito de Deus. E lá nesse livro, ele fala
ele nos conta sobre o testemunho interior. Ele diz que todo nascido de novo, batizado do Espírito Santo, ele possui um testemunho interior, que é o Espírito Santo de Deus. E esse vai testificando no seu espírito o que você tem que fazer e o que você não faz, o que você decide e pelo que você não decide. Então, pelo que Paulo está dizendo é o seguinte: como é que eu identifico esse testemunho interior? A paz. Se aonde você vai, essa paz saiu, não está dominando, então, meu amado, volta para trás. Se eu seguir para lá e eu percebo essa paz ainda dominando, presente no meu coração, presente dentro de mim, então eu faço. Amém, amados? É lógico que às vezes pode ter medo. Medo é um sentimento normal. Mas a paz é algo muito maior do que simplesmente medo. Às vezes você tem até medo de fazer algo, mas você sente aquela segurança, aquela paz dentro de você. E você diz, eu vou fazer. Quem está entendendo aí? Então qual é o terceiro filtro? A paz seja o árbitro do seu coração. Que a paz domine o seu coração. Quando ela não estiver dominando o seu coração, não faça. Está dominando? Faça. Pode tomar decisões. Quem entendeu aqui como é que toma decisões sábias em 2022? Vamos só recapitular para ver se você pegou. Primeiro filtro, qual é? Buscar o quê? Busque conselhos. Amém? Segundo filtro, qual é? Princípios. Isso passa pelos princípios de Deus? Passa. Então, ok. E o terceiro? Você tem paz nisso que você vai fazer? Pastor, eu tenho. Então, irmãos, pode tomar a decisão. Amém? Que você terá um ano bem sucedido em nome de Jesus. Quem entendeu aqui? É assim que você vai tomar decisões que vão impactar o seu 2022. E eu tenho certeza que esse será o ano da sua vida em nome de Jesus. Quem creu aqui, entendeu? Aleluia!